Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui e dessa vez a gente vai falar sobre trancamento de células. Um assunto muito, mas muito importante para você que quer usar o Excel em alto nível, beleza? Então se você quiser aprender, fica aqui comigo até o final, porque a gente vai falar sobre 3 trancamentos de célula aqui. Parcial de linha, parcial de coluna e o trancamento total. Beleza? Então, se você ficar comigo até o final, a gente vai sair daqui pronto e aprendendo qualquer trancamento de célula, inclusive com 2 exercícios. O primeiro exercício aqui e o segundo exercício aqui. Beleza? Então, galera da edição, vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Te vejo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal da Atuar. Aqui na Atuar a gente posta pelo menos 3 vídeos de Excel, VBA ou Power BI por semana. Então, se você quiser receber videoaulas gratuitas toda semana, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Por quê? Basicamente, você vai olhar o vídeo, vai receber a notificação. Pô, esse tema aqui eu já sei, então eu vou passar a notificação para o lado. Esse tema aqui eu ainda não sei, então eu vou ver a aula. Então, se você quiser receber essas aulas de graça, você não vai perder nada, então se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E para você acompanhar essa aula na prática, a gente deixou aqui embaixo, no link da descrição, o link para você baixar essa planilha que a gente está aqui dentro do Excel e acompanhar na prática, passo a passo com a gente, beleza? Então, vamos lá. O que é o trancamento de células, tá? Só para você entender melhor e, cara, entender por que isso é tão importante, tá? Vamos lá. O que acontece aqui é... Vamos supor que eu queira somar esse valor aqui, o 8, com o 5. Não se atenta a isso, tenta se atentar só ao conceito primeiro. Não tenta fazer agora junto comigo, tenta se atentar só ao conceito. E depois a gente vai fazer vários exemplos aqui junto, tá bom? Então, ó, primeiro eu vou somar o 8 com o 5 aqui. Tá vendo que aqui, ó, ele tá somando B6, que é essa célula, com D6, ou seja, B de bola 6 com D de dado 6, que tá aqui, ó, o azul tá em azulzinho aqui e o vermelho tá em vermelhinho aqui. Beleza, dei um Enter. O que vai acontecer aqui é, ele me deu 13 aqui, tá vendo? Quando eu arrastar a fórmula para baixo, eu andei com a fórmula uma linha para baixo, e aí o cara que tava em B6 e D6, né, que foram esses dois caras aqui, ó, vou até pintar ele de amarelo, essas células aqui que estavam marcadas, ó, o que aconteceu? Ele andou junto comigo, ó. Ele virou B7 e D7. Se eu andar mais uma para baixo, ele vai virar B8 e D8. Ou seja, toda vez que eu ando para baixo com uma fórmula, o Excel ele vai andar junto comigo. Esse é o comportamento padrão do Excel. E aí, como é que eu faço para travar esse comportamento padrão? A gente usa o cifrão dentro das fórmulas. Então, o que eu vou fazer? Eu quero somar o 8 com o 5, mas eu quero que quando eu arraste para baixo, ou seja, quando eu mude de linha, esse cara continue no amarelo e esse cara aqui agora, por exemplo, ele some o amarelo com o azul. O que vai acontecer? Um cara vai ter que descer, ficar móvel aqui sem as células trancadas, e o outro cara vai ficar fixo com a célula trancada. E aí, se eu não quiser descer a linha, né, eu quero que ela fique na mesma linha. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o cifrão antes do número, tá vendo? Porque o número corresponde à linha. Não foca agora em replicar a fórmula, foca agora em entender o conceito, beleza? Então, o que aconteceu aqui foi, esse cara aqui, ó, ele tá com o cifrão antes do número, e aí o que vai acontecer? Quando eu arrastar para baixo, aqui, o cara que tava sem o cifrão, ó, D6, virou D7, e o cara que tava com o cifrão antes do número, virou B6, ele continuou aqui, ó. Então, o cara que tava com o cifrão antes da linha, né, do número, ficou na mesma linha quando eu arrastei para baixo, e o cara que tava sem o cifrão, ó, tava em 6, foi para 7. O cara com o cifrão, ele tava em 6, continuou na linha 6. Beleza? Então o cifrão antes do número da célula vai fazer com que a célula fique sempre no mesmo local. E aí agora tá liberado você fazer junto comigo. O que a gente vai fazer agora é, essa mesma soma, a gente vai somar aqui, por exemplo, o 8 com o 4. Beleza? Então eu vou somar aqui o 8 com o 4. Então, ó, igual, né, para abrir uma fórmula dentro do Excel,
clico no 8 aqui, ó, na célula B6. E aí eu quero que quando eu arrastar para baixo, ou seja, que vem aqui na soma 2, ele fique nessa linha. Se eu quero que ele fique na mesma linha dentro do Excel, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trancar essa célula. Como é que eu tranco a linha dessa célula? Eu vou apertar F4, e aí ele trancou tudo. F4 mais uma vez, ó, e aí ele trancou a linha aqui. Não decora a quantidade de F4 que você tem que apertar. Você tem que entender aonde tem que entrar o cifrão para depois você falar, pô, se eu arrastar com o cifrão aqui, ele não vai descer de linha porque o cifrão tá antes do número. Esse é o ponto, beleza? Coloquei o maisinho aqui, e aí como eu quero somar com 4, ó, vou deixar aqui, mais é 6. E aí o que eu vou fazer aqui é, esse cara aqui, ó, ele tem que ser variável, né? Ele tem que descer para mim. Então eu não vou trancar essa célula. Dei um Enter, e aí deu 12, ó. Como é que eu arrasto essa fórmula para baixo? Eu posso chegar aqui, ó, aonde está o 12, aí eu vou te ensinar a arrastar só com o teclado como um bônus aqui, beleza? Pressionei o Shift e a seta para baixo, que eu quero arrastar até aqui, e aí eu vou pressionar Ctrl D de down, ou seja, que é baixo em inglês, ó, Ctrl D, ele arrastou aqui para baixo, ó. E aí como é que eu vou entrar nessa fórmula aqui para você ver se realmente fez sentido o trancamento? Eu vou pressionar ou F2 ou FN F2, dependendo do seu teclado aí, beleza? Então, ó, F2, aqui, ó, B6 mais E6, tranquilo. B6 mais E7, ou seja, tá certinho aqui pra gente, beleza? Então, só troquei aqui, ó, o valor variável, beleza? E aí, ó, foi certinho, cara, ó, esse cara aqui ficou na mesma linha e esse cara aqui, né, que tava em vermelhinho, desceu conforme a gente queria. Se eu arrastasse mais uma vez, ó, por exemplo, ele ia dar 8 aqui pra gente, ó. Por quê? Esse cara ficou e esse cara desceu. Beleza? Primeira parte de trancamento é isso. Tranquilo? Se tá fazendo sentido pra você, se você tá gostando da explicação, já deixa o like aí. Por quê? Se você for consultar esse vídeo depois, pô, tô com uma dúvida de novo, quero consultar aquele vídeo, é só você ir na tua seção de vídeos marcados como gostei. E aí você vai conseguir consultar esse vídeo de forma muito mais fácil. Beleza? Então, deixa o like aí e vambora pro trancamento parcial agora de coluna, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Assim como eu posso arrastar para baixo um valor e trancar ele, né, pensando no número da linha, eu posso arrastar para o lado e trancar pensando na letra da coluna. Então o que a gente vai fazer aqui? Não faz junto comigo, se atenta na explicação, tranquilo? O que a gente vai fazer aqui é, eu vou colocar aqui um igual e vou fazer a mesma coisa. Então eu vou clicar aqui, ó, no B6, que é esse cara, só que eu quero arrastar ele para o lado. E aí olha o que vai acontecer. Se eu não trancar essa célula, ó, esse cara aqui estava em B6 e ele está sendo somado com o cara que está aqui em D6. Ou seja, B de bola 6, D de dado 6, que nem a gente fez anteriormente. Se eu arrastar esse cara para o lado, o que vai acontecer com a gente? O cara que estava em B, ele foi arrastado para o lado uma vez. Então ele foi para C e o cara que estava em D foi para E. Ó. Então, olha só, o vermelhinho e o azulzinho aqui. Azul em B, vermelho em D. Quando eu arrasto para o lado e entro nessa fórmula, azul em C, ou seja, ele andou aqui uma para o lado, basicamente ele fez isso aqui, ó. Tentar mostrar junto com quando eu faço, ó. Basicamente ele fez isso aqui. Ele estava aqui e deu uma pulada aqui, ó, uma para o lado, ó. Então ele estava aqui, ó, aqui no início da setinha, e quando eu arrastei para o lado, ó, ele foi pro final da setinha. Beleza? Então, ele andou uma para o lado aqui. E aí, como é que a gente faz para limitar essa andada para o lado? Excel é analogia. Você vai ter que começar a juntar alguns conceitos aí para aprender e chegar num nível muito bom de Excel. Então, o que a gente vai fazer aqui é, pô, se eu coloquei o cifrão antes do número para trancar a linha, ou seja, para ele não descer de linha, se uma célula é representada por uma letra e um número, e eu coloquei o cifrão antes do número para ele não descer de linha. Se eu quero que ele não troque, né, de coluna, o que eu vou fazer? Se o cifrão antes da linha era para ele não descer de linha, o cifrão antes da letra vai ser para ele não mudar de coluna. Fez sentido? Então, o que eu vou fazer aqui? Só para vocês entenderem. Vou colocar o cifrão aqui antes da letra, não faz junto comigo, olha a explicação. E aí, o que vai acontecer? Ó, 8 com 5, e aí aqui vai ter que dar quanto? 12, porque ele vai ter que somar o 8 com o 4, porque esse cara vai ficar, e esse cara aqui vai virar o azulzinho aqui, ó. Agora, ó, quer ver? Arrastei pro lado,
e aí ele deu 12, ó. Então peguei aqui B6 mais E6 aqui. O cara que tava em vermelho pulou de lado, né? Aqui, ó, saiu do 5, foi pro azulzinho, foi pro 4. E o cara que tava trancado aqui continuou na célula B. Beleza? Então, ó, esse cara aqui tava na D e esse cara aqui foi pra E. Tranquilo? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer o trancamento parcial de coluna aqui agora? Tá liberado pra você fazer, tá? Seguinte, igual. E aí, clico na célula B6. Então, ó, pum, cliquei na célula B6. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar um F4 pra trancar. Aqui, ó, tá total. Não é isso que eu quero ainda. F4 mais uma vez. Ele tá antes da letra pra eu trancar a coluna? Não tá. Então, eu vou dar o F4 mais uma vez. E aí, o que acontece? Ele aqui, ó, já trouxe aqui pra gente, ó, B6. Coloco o sinal de mais. E aí, vou clicar aqui no 5. Quero que esse cara fique livre. Então, eu vou selecionar aqui esse malandro. Não vou trancar nada, beleza? Dei um Enter aqui. E aí, como é que eu faço para arrastar esse cara pro lado? Se para arrastar para baixo, eu pressionei o Shift. E aí você pode pressionar o Shift aí e até onde você quer. Então eu quero arrastar 2 pro lado. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar agora com Ctrl R de right, em inglês que é direito. Ó. Então, ó, Ctrl R, pum, ele já trouxe aqui para mim. Somou 13 aqui. 12 aqui porque somou com 4 e continuou no 8 lá. E aqui ele continuou com o 8 mais 8. Beleza? Primeiro ponto é esse. Tranquilo? Então, já vimos trancamento parcial de linha e parcial de coluna. E agora a gente vai partir para o trancamento total. Cara, esse é um assunto muito, mas muito importante dentro do Excel. Muito importante. A gente está indo bem devagar aqui para você entender de forma fácil, beleza? Então, vamos lá. Se você quiser aprender Excel com essa dedicação aqui, com essa didática, exemplos fáceis, detalhados para você, sugiro que você clique no link da descrição depois que acabar o vídeo, que é o nosso curso completo, o Mapa do Excel. O Mapa do Excel é um curso desenvolvido aqui pela Atuar com um método nosso de ensino, em que você vai ter mais de 30 horas de aula, suporte a dúvida, certificado, vários anos de acesso. Então depois que você vê o trancamento de célula total, o que você vai fazer? Você vai clicar lá no link da descrição e entrar na página para ver como é que funciona. Beleza? Então, vamos lá. Trancamento total de célula, o que a gente vai fazer agora é... Eu quero somar o valor fixo com o valor variável, ou seja, quero somar o 8 com o 5, beleza? E quando eu arrastar para o lado, ele vem aqui, né, pro 4, mas esse cara aqui fique. E quando eu arrastar para baixo... Não importa se eu arrastar nem para o lado nem para baixo. Eu quero que esse cara fique aqui sempre. Então, se eu quero que ele fique aqui sempre, tanto em linha quanto em coluna, o cifrão ele vai ter que entrar antes da linha e antes da coluna. Faz sentido? Porque eu não quero que ele se mexa nem de linha e nem de coluna quando eu arrastar para o lado e para baixo. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Vou digitar o igual e aí eu dei aqui o B6. Quero que ele fique sempre nessa célula. Quando eu arrastar, eu não quero que ele mude de coluna. E quando eu arrastar para baixo, eu não quero que ele mude de linha. Então eu vou dar um F4. Então se o cifrão está antes do número e antes da letra, ele já está trancado aqui. Beleza. Coloquei o mais, cliquei no 5, dei um Enter. E aí o que vai acontecer? Como é que eu faço para arrastar para o lado também e para baixo sem o teclado? Dá para ensinar isso também. Tá vendo que tem um quadradinho aqui, ó, bem pequenininho aqui no canto da célula? Dei até um zoom para melhorar para você. O que a gente vai fazer? Pressiona esse quadradinho aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse. Arrasto primeiro pro lado em uma direção só. Não dá para arrastar pro lado e para baixo ao mesmo tempo. Arrastei pro lado. Cheguei aonde eu quero? Cheguei. Então o que eu vou fazer? Soltei. Arrastou pro lado. Vou pegar esse mesmo quadradinho, cliquei e pressionei aqui até arrastar para baixo, ó. E aí, o que acontece? Ele já veio para cá. Olha o trancamento total de células aqui, ó. Quando eu arrasto para cá, o que vai acontecer, ó? Esse cara ficou fixo e esse cara foi pro 7. Foi pro 2, foi pro 3, foi pro 8, foi pro 4 e foi pro 5. Fez sentido? Show! Agora que a gente viu aqui, entendeu o trancamento de células, a gente vai para um exercício de fixação. E aí a gente vai fazer o exercício 1 e o exercício 2. Beleza? Então, vamos lá. Imagina aqui que eu tenho um e-commerce e aí esse e-commerce vendeu esses produtos aqui. Como é que eu vou fazer para calcular o valor da venda mais o valor do frete? Vou ter que usar o trancamento de células. Por quê? Se eu chegar aqui, exemplo, nessa célula e somar R$10,99,
que é o valor do frete, caso o valor do frete mude aqui, eu teria que mudar todas as minhas fórmulas. Então, o que a gente vai fazer para colocar o valor do frete aqui? Vou chegar aqui e aí, ó, igual na célula F6, clico na célula E6, que é esse cara aqui referente ao valor, e aí esse cara aqui, quando eu arrastar para baixo, ele tem que vir descendo junto comigo, porque cada produto aqui, né, ele tem um preço, e aí a gente vai ver aqui, basicamente, ele descendo e variando conforme o preço. Coloquei o mais, e aí, essa loja, por exemplo, ela cobra um frete fixo, e aí se esse cara aqui, ele tem que ser fixo, o que eu vou fazer? Cliquei aqui, e aí ou eu poderia dar um F4 e trancar total, porque aí ele não ia se mexer nessa célula, assim, estaria certo, beleza? Então vou dar até um zoom aqui para melhorar para vocês. E aí o que a gente poderia fazer também eu poderia chegar aqui e dar outro F4 para trancar a linha dele também. Já que eu vou arrastar só para baixo, eu não vou arrastar para o lado, não tem perigo dele fazer isso aqui, né? Então como eu vou arrastar só para baixo, isso aqui faria sentido para mim também, beleza? Então, dei um Enter. E aí, como é que eu faço para arrastar várias células? Ó, eu não vou ficar arrastando, selecionando com Ctrl D. O que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, ó, voltei aqui para o início, e aí quando eu chegar aqui nesse quadradinho, no final da célula aqui no canto direito dela, ao invés de pressionar e arrastar para baixo, o que eu posso fazer? Dou 2 cliques, ó, 1, 2, e aí o que acontece? Esse cara aqui, ó, ele vai estar, basicamente, todo mundo, ó, certinho, com frete, na linha ali, 6, acompanhando todo mundo, ó. Beleza? Então, primeiro exercício de trancamento foi esse. E o segundo exercício, o que a gente vai fazer aqui também? Tem a mesma coisa, só que a tabela, ela ao invés de estar em linhas, ela está em colunas. E aí, como é que eu posso fazer isso aqui dentro do Excel? Mesmo esquema. Agora eu tenho que pensar, pô, eu não vou arrastar para baixo, eu vou arrastar só para o lado. Se eu vou arrastar só para o lado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trancar a coluna, porque eu não vou arrastar para baixo, então a minha linha pode ficar sem o cifrão. Beleza. Então eu cliquei aqui, ó, vou dar um zoomzinho aqui para você. Beleza. Cliquei aqui, ó, dei um igual, e aí clico no valor da bola de basquete. Essa célula aqui, ela tem que andar, concorda? Baseado no produto aqui na peça que eu tenho. Beleza. Mas cliquei aqui no frete, ó, na célula B6, então, ó, pum, cliquei aqui na célula B6. E aí, se essa célula aqui, ela tem que ficar sempre nessa coluna, o que eu vou fazer? F4 uma vez, assim, daria certo também, beleza. F4 outra vez, tá trancada a coluna? Não, por quê? Porque o cifrão tá antes do número, não antes da letra. Então, F4 mais outra vez, e aí agora tá trancada a coluna, ó. Dei um Enter, e aí o que eu vou fazer? Cliquei e arrastei pro lado aqui, ó. Beleza? Então, ó, arrastei pro lado aqui, e aí, ó, ele já trouxe aqui pra mim esse cara, ó, beleza? E esse aqui ficou na coluna B. De boa? Fez sentido pra você? Show demais! Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve no canal para você receber videoaulas como essa aqui, de forma gratuita, no YouTube. Então é só se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E também, cara, se você quiser aprender Excel de forma rápida, com um método comprovado por milhares de pessoas, de forma didática, com suporte a dúvidas, certificado, no link aqui da descrição tem a página para o nosso curso, o método Mapa do Excel. É um método que vai te levar do básico até o avançado dentro do Excel, dashboards, gravação de macro e muito mais. Então, clica lá no link da descrição e eu te vejo na próxima página. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço!